Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma videoaula para a gente poder engrandecer o nosso conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre perímetros. Antes de mais nada, deixa a gente começar só a falar uma coisa que às vezes pode ter alguma interrupção do som. São campanhas políticas e a gente às vezes não tem como estar mudando isso, tá? Então a gente acaba tendo essas interrupções de sons aí, algum barulho que possa acontecer, tá? Então vamos continuar a nossa aula. Vamos falar sobre perímetros e superfícies. O que é o perímetro, Mauro? Toda vez que eu tenho um polígono e eu quero verificar a soma das medidas de todos os lados desse polígono, eu estou trabalhando com o perímetro. Então, na realidade, o perímetro nada mais é do que a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Então, considerando esse polígono aqui, esse quadrilátero, eu tenho aqui 4 lados. E para eu fazer o perímetro dessa figura, eu vou calcular a soma dessas 4 medidas. 2, 4, 3 e 3. A ordem que eu vou colocar para somar não importa. 4 mais 2 mais 3 mais 3, eu vou encontrar 12 centímetros. Essa indicação que eu coloquei aqui, ó, 2P, indica perímetro. Então, toda vez que eu tiver a expressão 2P, isso significa perímetro de uma figura. Outra observação é que todos os lados devem estar na mesma unidade de medida. Observa que aqui está tudo em centímetros. Então, todos eles estão com a mesma unidade de medida, todos em centímetros. Tá? Então, isso é que a gente trabalha quando a gente quer trabalhar o perímetro, que é, na realidade, a medida, uma medida de comprimento. Ela mede o comprimento dessa figura, a soma de todos os lados dela. Por outra parte, a gente pode considerar também a superfície. E o que é a superfície? Vamos imaginar aqui, por exemplo, o meu quadro, que eu estou usando aqui. Se eu considero essa parte branca aqui do meu quadro, eu estou trabalhando essa região interna do meu quadro. Isso é uma superfície. Então, a superfície nada mais é do que a região interna de um polígono. Então, quando eu tenho um polígono qualquer e eu quero determinar qual é a medida da superfície deste polígono, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma unidade de medida, e a gente vai ver algumas mais padronizadas mais à frente, tá? Então a gente hoje só está vendo a definição básica disso. E eu vou considerar esse quadradinho aqui, ó, como uma unidade de medida. Por esse quadradinho eu vou verificar quantas vezes esse quadradinho cabe dentro desse meu retângulo. E eu verifico que eu consigo fazer aqui dentro 21 quadradinhos iguais a esse. Então o que eu estou dizendo para mim e para vocês? É que esta figura aqui, ó, este retângulo maior, ele possui 21 quadradinhos. Ou seja, a superfície deste retângulo é de 21 unidades de medida. Que nesse caso é o quadradinho. E aí eu vou dizer então que esta figura possui uma área de 21 unidades de medida. Mas, Mauro, você falou em superfície, agora falou em área. É porque toda vez quando eu falo em superfície, eu estou falando em área interna daquela figura. É a mesma coisa. Falar em superfície e falar em área é a mesma coisa. Então, se eu digo que esse quadradinho aqui, cada um vale, por exemplo, 2 metros quadrados, que a gente vai ver mais à frente o que significa isso nas próximas aulas, eu tenho 21 desses aqui, eu vou fazer 21 vezes 2. E eu vou ter 42 metros quadrados de área dentro desta figura. Tá legal? Então, baseado nisso, a gente tem a ideia básica e inicial do que seja um perímetro e uma superfície. O que eu tenho que lembrar e que eu não posso esquecer, toda vez que eu falo em perímetro, eu estou falando em medida linear, ou seja, medida de comprimento. Toda vez que eu falo em superfície ou área, que é a mesma coisa, eu falo em medidas de região. Ela não é uma medida linear. Então eu preciso de uma outra unidade de medida para fazer isso que não seja o comprimento. Tá? A gente vai verificar aqui, inicialmente a gente viu no exemplo como sendo um quadradinho, mas a gente vai definir medidas padrões que vocês já até estudaram. Metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, hectare. Essas medidas são medidas de superfície e área. Mas a gente vai verificar isso mais à frente nas próximas aulas. Tá legal? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.